Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Quero continuar com você essa jornada Juntos Somos Melhores. Estamos no 28º dia dessa jornada. Estamos crescendo juntos para alcançar a estatura de Cristo. E hoje o tema é perdoando uns aos outros. Quero convidar você a ler comigo o texto que se encontra em Efésios, capítulo 4, versículo 32, que diz assim: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. A falta de perdão nos acorrenta. Um dos temas mais polêmicos e difíceis de colocar em prática é o perdão. Isso porque temos muitos argumentos para não praticá-lo ou para relativizá-los. Mas a palavra de Deus é muito clara quando nos diz que o perdão não é para nós uma opção, é um mandamento. Em Marcos capítulo 11, versículo 26, por exemplo, diz assim: Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Mais uma vez, nós resistimos a um princípio da palavra de Deus exatamente porque temos a perspectiva errada sobre ele. Pensamos o perdão como um presente que temos que dar a alguém que não merece. Mas não é dessa maneira que devemos enxergar o perdão. E eu quero te convidar a enxergá-lo diferente hoje. Em primeiro lugar, ninguém merece perdão. Nem a pessoa que te ofendeu, e nem você também, e nem eu. Ninguém merece o perdão, não somos merecedores. E em segundo lugar, o presente não é para quem nos ofendeu, o presente é para nós mesmos. Veja, por exemplo, o que está lá em Mateus, no capítulo 18, do versículo 33 ao 35, que vai falar acerca desse tema. E ali naquele texto vai se citar um personagem interessante chamado de verdugo ou de carrasco. Verdugo ou carrasco era aquele que era responsável para prender, não somente prender alguém por causa de alguma falta, mas também de açoitá-lo, de perturbá-lo, de colocar sobre ele algum castigo, afligi-lo. Então, quando esse texto fala sobre perdão, ele diz que quando não liberamos o perdão, quando não perdoamos, é como se estivéssemos dando autorização para verdugos vir sobre nós. Ou seja, para que carrascos venham nos açoitar. E eu não quero aqui citar, por exemplo, o nosso adversário que nos açoita, que nos assola quando não perdoamos. Mas eu quero falar especialmente dos sentimentos interiores, como, por exemplo, o peso de carregar aquela história, aquela vida conosco para sempre, enquanto não perdoamos. Ou a amargura, que é pior, que vai sendo gerada em nosso coração e vai se tornando como uma raiz que se prende ao nosso coração, trazendo nele, a esse coração, a dificuldade de crescer. Além desses dois motivos, também temos o mais especial que a palavra nos diz, é que quando perdoamos, estamos aptos para receber o perdão de Deus também. Então eu quero te apresentar alguns passos simples que devemos nos preocupar em dar se queremos de verdade perdoar. O primeiro passo é fale com Deus antes de falar com a pessoa. E mais ainda, fale com Deus antes de falar dessa pessoa com alguém. Fale com Deus sobre esse alguém. Quando nos aproximamos de Deus em oração para apresentar a Ele as nossas queixas e apresentar a Ele as nossas dificuldades, Ele mesmo vai gerando em nós a capacitação necessária que temos para perdoar. O segundo passo, sempre tome a iniciativa. Seja você o instrumento, o agente de vida nessa situação. A palavra também diz, por exemplo, em Mateus, no versículo 5, 23 e 24, que se vamos oferecer a Deus alguma oferta e temos
o conhecimento de que alguém tem algo contra nós, que devemos deixar ali a nossa oferta e primeiro nos consertar com o nosso irmão. Então, a palavra nos instrui, nos inspira a ter a iniciativa de buscar a solução. E o terceiro passo, muito simples, que devemos nos atentar para termos um coração perdoador, é que devemos confessar a nossa responsabilidade no conflito. Sabe, somos tentados muitas vezes a olhar somente o erro que o outro cometeu, ou porque ele iniciou, ou o que o outro fez. Mas devemos buscar dentro do nosso coração, junto com o Espírito Santo, sondando o nosso coração, para que também percebamos o que erramos, onde foi que nós também erramos, em que parte temos responsabilidade, porque isso é muito importante. A palavra de Deus também fala no capítulo 7 de Mateus, versículo 5, que devemos primeiro tirar a viga dos nossos olhos, se queremos tirar o cisco do olho do nosso irmão. Então devemos primeiro buscar onde temos a responsabilidade do conflito e a partir dali abriremos caminho para que o perdão se instale. Então, vamos praticar? Talvez você precise hoje de um tempo com Deus para colocar diante dele alguma questão ou uma questão com alguém que você precisa perdoar. Lembre-se, o perdão não é uma opção para nós. E lembre-se também que a falta de perdão nos acorrenta, nos prende e os verdugos, os carrascos, vão tendo liberdade de nos açoitar. O presente é para nós. Para pensar, a falta de perdão nos acorrenta. E o versículo para memorizar de hoje, que está em Efésios capítulo 4, versículo 32, diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Que Deus nos abençoe.